Boa tarde, senhoras e senhores. Eu cumprimento todos os nobres componentes da mesa, na pessoa do Dr. Walter Rofuge. Parabenizo aqui e agradeço a participação. Eu gostaria de parabenizar, inicialmente, ao desembargador Marco Vilas Boas pela condução geral desses eventos, fruto desta parceria que se celebrou entre a Universidade Federal do Tocantins, a Escola Superior da Magistratura Tocantinense e o Tribunal de Justiça do Estado. E, em especial, a doutora Blaine, pelo brilhante evento, pela coordenação científica deste evento. Este evento, que é absolutamente tradicional no Brasil e no exterior, que marca verdadeiramente o calendário dos grandes eventos científicos em todo o país. E peço licença para fazer uma saudação especial a todos os presentes, aos diversos estudantes que aqui se encontram. Peço licença aos nobres colegas para falar de uma forma mais simples possível, assim tentarei, porque esta mensagem é direcionada, sobretudo, a vocês, queridos estudantes. Estudantes da Unitins, que eles se encontram, estudantes de diversas faculdades, da UBRA, da Católica, da UFT. Uma saudação especial a todos. Meus caros, não vou ultrapassar, pretendo, o limite de 20 minutos, e após nós teremos os debates, até para deixar a participação de todos vocês. Mas para falar deste tema, tutela penal do meio ambiente no projeto do novo Código Penal brasileiro, tentando fazer um casamento possível aí entre o direito penal e o direito ambiental. Bem, trouxe até algumas imagens para ficar mais fácil, mais didático para vocês. Bem, gente, falando aqui do projeto do novo Código Penal, apesar de falarmos do novo Código, um projeto de 2012, e que, devido às suas imperfeições, inúmeras imperfeições, acabou não sendo levado para frente, não teve muito êxito. E permita aqui fazer assim, inúmeras críticas, tenho inúmeras críticas, não apenas à tutela penal ambiental, que foi transportada para o projeto do novo Código Penal brasileiro, como a todo o projeto em si. E aqui não são palavras minhas, palavras de Miguel Reale, um artigo que ele coloca, talvez de uma forma muito mais dura, dizendo que não se aproveitava o projeto do novo Código. Não chegaria a esse extremo, quer dizer, houve avanços em determinados pontos, mas, em geral, um projeto realmente com inúmeras imperfeições. E não poderia ser diferente. Nós tivemos um tempo de tramitação de 7 meses, não é uma composição que foi feita pelos juristas, alguns nomes até que foram criticados, que fizeram parte desta comissão, um projeto muito rápido, e todo projeto, todo código que é feito de maneira muito rápida, não é? Obviamente que ele apresentará inúmeras imperfeições. E, de certa forma, até ambicioso demais, porque na feitura deste código, quer dizer, houve uma junção de inúmeras legislações penais extravagantes no próprio corpo do Código Penal, absolutamente inchado e com inúmeras imperfeições. Como não é especialmente o foco deste trabalho, desta apresentação, vou falar sobre a questão da tutela penal ambiental, poderia passar aqui 2, 3 horas apenas criticando o projeto do novo Código Penal brasileiro, que não foi para frente e que não irá para frente, graças a Deus, mas apenas para falar apenas uma delas, citar para vocês. Vejam só, gente, isso aqui eles foram mexer na parte geral do Código Penal, que é consagrada. Essa parte geral do Código Penal brasileiro é muito boa. E foram mexer. Veram o que eles fizeram? Olha, exclusão do fato criminoso. Vendo que coisa? Não há fato criminoso quando o agente pratica o fato. Isso aí na redação nova, né? Quer dizer, na relação lá do projeto de 2002. Ficou o artigo 28. Não há fato criminoso quando o agente o pratica no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito, em estado de necessidade e legítima defesa. Gente, isso está consagrado, está lá no 23 do Código Penal, exclusão, não é, da antijuridicidade, não é, a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Não existe exclusão de fato criminoso, o fato não se extingue, o fato é o fato, não é isso? Eu dei um tiro ali na minha aluna, porque ela não sabia qual era a resposta, ok? Tudo bem, um homicídio aí qualificado, motivo fútil, ok? Mas eu dei um tiro nela porque ela vinha com a faca em minha direção. Tudo bem, esse fato está salvaguardado por um excludente de licitude, legítima defesa. Mas o fato é o fato, eu dei um tiro nela, o fato não se extingue, o que pode se extinguir é o crime. Ou seja, quem fez isso não sabia não apenas direito penal,
Não sabia introdução ao estudo do direito, não sabia, não é? Tinha conhecimentos basilares aí de teoria geral do direito, introdução ao estudo do direito, enfim. Então, são inúmeras as imperfeições, mas eu vou, como dizem os americanos, let's cut the cheese. Vamos direto ao ponto aí, falando aqui que essas imperfeições foram trazidas também pelo legislador na hora de criminalizar determinadas condutas lesivas ao meio ambiente. E aí, gente, surgiram inúmeras discrepâncias. Vamos aqui trazer algumas aqui para vocês. Veja, o tratamento conferido, não é, a seres humanos e a animais. Quero logo dizer para vocês, antes de tudo, que eu sou muito adepto do direito animal. Há estudos muito interessantes nessa natureza. Acho que há até discordância entre os próprios ambientalistas, não é isso? E os defensores do direito animal, com toda certeza. Mas vejam que eles não entraram aí em consenso. Aliás, nem houve a possibilidade de se discutir, provavelmente, para chegar a um denominador comum. Vejam lá. Praticar ato de abuso ou maus tratos a animais domésticos, domesticados ou silvestres, nativos ou exóticos. Quer dizer, maus tratos a animais. Criaram a figura dos maus tratos a animais, com uma pena de 1 a 4 anos. E o 136 do Código Penal, que virou 134, disse o quê? Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, enfim, os maus tratos para seres humanos, com uma pena de 1 a 5. Vejam só. Então, praticamente a mesma pena, maus tratos a seres humanos e maus tratos a animais. Por mais que você defenda, obviamente, os animais, eu sou um defensor dos animais, por favor, não é? Então, acho uma área do direito a ser explorada, uma área fantástica, eu sou muito sensível a essa causa da defesa dos animais, mas isso aqui é, obviamente, desproporcional. E há algo ainda que é mais gritante, há questões ainda mais gritantes, no que se refere à legislação ambiental que foi trazida. Veja, omissão de socorro ao animal. Criaram a figura de omissão de socorro ao animal. Isso é algo controverso, não é? Um crime de perigo. Mas o pior é isso, vejam só, omissão de socorro a animal, lá embaixo, que seria o 394, não é? Com pena 8 vezes maior do que omissão de socorro a ser humano. Espera aí. Então, a omissão de socorro animal, 135, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, não, embaixo, não é? Deixar de prestar assistência ou socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a qualquer animal que esteja em grave e iminente perigo, ou não pedir o socorro da autoridade pública, prisão de 1 a 4 anos, assim está na redação, não é? Sendo que omissão de socorro a ser humano, 1 a 6 meses ou multa. Gente, para tudo, não é? Vamos aqui discutir, por mais que você seja defensor aí dos animais. Percebem as disparidades? Eu quero trazer agora uma reflexão para os senhores. Por que isso aconteceu? Por que vocês acham? Porque absolutamente estamos todos presos, infelizmente, no direito, aos nossos prós, às regras, aos princípios, essa ideologia que todos nós carregamos, às alas presentes no direito. O discurso jurídico ele tem virado um discurso puramente ideológico. E ficamos aqui encastelados, não é isso, nas nossas torres de marfim, que absolutamente não dialogam. Existem princípios e regras do direito ambiental que os penalistas não reconhecem. Não é isso? E o contrário também ocorre. Não? Eu não quero adentrar numa sistemática processual penal, garantística, e ficamos falando o quê? Línguas absolutamente diferentes, para criar um dos códigos mais sensíveis à população, que é um código penal. E eu falo pelo efeito comunicacional que o direito penal tem, que é enorme, não é? Então, é exatamente esta crítica que eu faço. Nós precisamos o quê? Não podemos nos contentar com a mesmice não leva a nada, o que avança é a contradição. Eu acho este um momento importante, um momento de juntarmos aqui, não é? Mentalistas, penalistas, tentarmos construir, mas parece que isso não foi feito. Exatamente não foi feito. Sabe por que não foi feito? Porque quando você vai criar um código, gente, um artigo tem de ser discutido à exaustão. Então, a impressão que passa é qual? Aí presta atenção, eu não estou dizendo que ocorreu isso, eu nem estava lá. Eu estou dizendo que a impressão que passa é que a coisa foi feita assim. Você gosta de quê, vocês aqui? Crimes mentais. Vocês vão ficar com essa? Ok, vocês, direito animal, você, crimes contra a vida, vocês ali, né? Crimes contra a honra, tá bom, manda o trabalho no final, né? Então manda o trabalho, PDF, vamos juntar e vamos fazer. É a impressão que passa. Porque se a coisa fosse feita como deveria ser, o que aconteceria? Todos ali reunidos. Espera aí, para tudo. Ó, colega, apesar de você trazer esta figura aqui, não é?
criminosa, omissão de socorro animal, isso é incompatível, não é isso? Porque estamos colocando aqui bens jurídicos diferentes aqui, não é? A vida do animal e a vida de um ser humano. Então, não é assim que se faz código. Infelizmente, acho que tem ocorrido no Brasil, códigos rápidos, as pessoas querem, inclusive, marcar a gestão, não é isso? Então, a impressão que absolutamente não é adequada. Infelizmente, assim traçamos, construímos essas normas. Muitas normas, muitas leis são construídas no Brasil de uma forma defeituosa, falta técnica legislativa. Muitas vezes não são os melhores que estão lá para fazerem essas leis. Olha lá, vamos então, e este é o apelo, romper essas torres de marfim do direito. Não sei se vocês estão enxergando aqui, meus caros? Está vendo? Eu coloquei aqui uma citação de Edgar Morin, bastante oportuna, penso oportuna. Nossos sistemas de ideias, teorias, doutrinas, ideologias, estão não apenas sujeitas ao erro, mas também protegem os erros e ilusões neles inscritos. Está na ótica organizadora de qualquer sistema de ideias resistir à informação que não lhe convém ou que não pode assimilar. Quanto às doutrinas, que são teorias fechadas sobre elas mesmas e absolutamente convencidas de sua verdade, são invulneráveis a qualquer crítica que denuncie os seus erros. E todos nós fechados aqui nas nossas ideologias, não é isso? E dentro do direito penal, nós muitas vezes não nos entendemos, não é isso? São os adeptos do direito penal máximo, do direito penal mínimo, os abolicionistas penais, do direito ambiental, certamente que você tem diversas áreas, e nós não conseguimos nem nos entender. Então, a solução perpassa necessariamente a interdisciplinaridade. Colocar em suspenso as suas convicções pessoais e deixar-se surpreender pela força cogente de novos argumentos. Força cogente dos melhores argumentos. É preciso avançar, e não há outra forma, senão ficaremos apenas numa guerra aí ideológica, não é? E o argumento que vencerá, não é? Será o argumento do mais forte. Olha lá, exaurimento do debate. Eu digo, se o projeto fosse feito da forma como deveria, não é isso? Cada questão daquela deveria ser trazida à tona. Há diversos, eu quero trazendo agora para o cerne aqui dessa questão, desse debate, há inúmeros tipos penais previstos na Lei de Crimes Ambientais que não são reconhecidos, porque são figuras, não é, relacionadas a crimes de perigo abstrato. E há uma forte corrente do direito penal que não reconhece substancialidade, materialidade, necessidade, não é, a própria verificação da existência, não é, a necessidade de existência daquele tipo penal, porque exige-se apenas o quê? A criminalização de figuras penais relacionadas a crimes de perigo concreto, e não de perigo abstrato, o que acabaria por inutilizar inúmeras disposições, inúmeros dispositivos penais que estão previstos na Lei de Crimes Ambientais. Porque posição até que eu sou contra. Mas vamos em frente. Falando ainda desses desafios à tutela penal do meio ambiente. Primeiro, gente, dificuldade de uniformização da legislação ambiental dos diversos países. Essa é uma realidade que não é brasileira, ela é mundial. Veja que a própria Europa, na Europa, em inúmeras diretrizes da Comunidade Europeia, foi feito um esforço tendente à uniformização dessas legislações em matéria ambiental, e eles não têm conseguido. Isso dá devido ao quê? À pluralidade de culturas, de valores presentes em inúmeros países. Há ausência, né, de consenso entre os próprios cientistas sobre as condutas lesivas ao meio ambiente, que está realmente ainda, né, em discussão. Os próprios cientistas não sabem realmente, não chegam a um consenso. Consequência disso, os valores ambientais, eles não estão diretamente protegidos pelo direito criminal. E esse é um grande ponto. Vigora no direito penal uma sistemática, atualmente uma sistemática garantística, não é? Ou garantista, que consagra o direito penal em seu caráter de fragmentariedade, de subsidiariedade. O entendimento que vem se fortalecendo cada vez mais no direito penal é que ele deve ser subsidiário. 3 minutos, como o tempo voa. Não é isso? Tinha 20, é cruel. Mas, avançando, veja que não permite, vamos dizer, um entendimento de que o direito penal, por ser subsidiário, então não se deve criminalizar figuras relacionadas ao meio ambiente. Vamos exaurir o direito administrativo, fortalecer um direito administrativo sancionador. A pergunta, será? Uma desarmonia das normas ambientais com a própria principiologia garantística do direito penal, fora a construção de tipos penais, né, que são muito mal feitos. Uma grande polêmica que ocorre do ponto de vista da criminalização de figuras ambientais,
O direito penal, uma certa vertente doutrinária, jurisprudencial, não tem reconhecido, não é, tipos penais ambientais que são relacionados a crimes de perigo abstrato, exigindo-se apenas tipos, não é, de que em que haja uma comprovação, não é, de um perigo concreto, um perigo palpável, não apenas de perigo abstrato, o que é uma ameaça à própria efetividade da legislação penal ambiental. Bem, já estamos chegando aqui ao final. Eu queria apenas fazer uma colocação para os senhores, de que eu não estou aqui a consagrar, não é, o uso indiscriminado do direito penal para resolver os problemas da humanidade. Permita só 2 minutos aqui, já concluindo, contar para vocês uma coisa, posso? Uma aluna perguntou em sala de aula, falou assim: professor, é o seguinte, o que se aplica no caso da minha amiga? Era uma amiga, né? Tal. E falou o seguinte: professor, ela namorou 8 anos, noivou 9 anos, e o namorado deu um pé na bunda. Qual é o tipo penal que se aplica para isso? O direito penal, não é isso, para resolver os problemas da humanidade. Então, eu não estou aqui a consagrar o uso indiscriminado do direito penal para resolver todas as questões. Pelo contrário, eu ainda creio para uma maior efetividade, sobretudo na educação ambiental. Aqui, né, me arriscando aqui como um penalista, não sou ambientalista, mas, sobretudo, é necessária a punição em relação a condutas que realmente ferem, não é, bens jurídicos fundamentais relacionados ao direito ambiental, mas, sobretudo, a consagração desses valores por meio de um adequado processo de educação. Eu estava na praia, comendo um peixe aqui no Tocantins, ok? Eu estava ali na praia, por favor, não imaginem a cena, não vai ser muito interessante, mas eu estava ali quando um sujeito aparece emporcalhando, quer dizer, a praia ali, comendo, quer dizer, algo terrível. Estava ali, e o que eu fiz? Eu não aguentei, a família inteira. Mas era um lixo terrível, eles comiam, enfim, e aquilo me incomodou, isso me incomoda. Porque se a Constituição consagra o meio ambiente como bem comum do povo, aquilo me incomoda. Está lesando a mim, eu me sinto incomodado. Então eu fiz aquilo que eu não deveria fazer. Eu tenho que atuar como limite negativo a esse sujeito. Então eu fui lá e chamei a atenção dele. Meu senhor, boa tarde. Não leva mal não, né, com toda a educação, mas só está aqui emporcalhando aqui a praia. Ele falou: vai para aquele lugar, que eu não posso trazer aqui a lume. Né? E aí o indivíduo me ofende, quer dizer, agora congele a imagem, vamos lá, entra na minha mente. O que é que se passa na minha mente? Aquele sujeito está emporcalhando a praia, está sujando o meio ambiente, aquilo me agride profundamente. Isso é o que se passa na minha cabeça, é como eu internalizo esses valores ambientais. Agora, entra na mente daquele indivíduo. Tenta agora entrar. O que é que funciona, minha lei? Eu estou aqui na praia, comendo o meu peixe, não estou roubando, estou pagando por isso aqui, estou com a minha família, em um momento de lazer, e vem esse cidadão aqui, vem encher o meu saco, os caras merecem uma porrada. Percebe? Quer dizer, como é que você vai internalizar os valores em relação a essa pessoa? Talvez estejamos plantando aqui sementes para um futuro, não é? Porque, meus caros, não é a legislação ambiental, não é a legislação penal ambiental, não é o direito, enfim, não é o que o direito fala, mas como os valores contidos na norma repousam no espírito de um povo. E isso só pode ser transformado, penso eu, por meio de uma revolução no processo educacional, por meio de um adequado processo de educação. Já finalizando, frente a essa desarmonia que em alguns pontos ocorre entre o direito ambiental e o direito penal, com as suas regras e os seus princípios que às vezes não se comunicam, não percamos de vista o caráter realístico do direito. Falamos de direito muito como ciência, lá como o Canaris, o Friedrich Müller, mas não percamos aquilo que Theodor Figeac fala em Tópica e Jurisprudência, o direito como uma técnica de resolução de problemas. Concluindo, penso que o direito ambiental ele deve evoluir para adentrar o campo do direito penal, a principiologia é do direito penal, mas muito mais o direito penal deve evoluir para a consagração, para o reconhecimento dos princípios, regras e valores do direito ambiental, já que, em última instância, estamos falando na própria sobrevivência da espécie, na qualidade de vida das próximas gerações. E por isso faço minhas as palavras de Johann Wolfgang Goethe: a natureza, acima de todos os manuais de direito penal, os manuais de direito ambiental, cujos princípios e regras não devem servir, os princípios e regras do direito penal e ambiental não devem servir a esses manuais, devem sobretudo servir à sociedade, à humanidade. A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso
em todas as suas folhas. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado.